14 de agosto de 2025, nesta quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Rádio Rainha da Paz, um novo tempo para evangelizar. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, que alegria nos encontrarmos. Quinta-feira, sejam todos bem acolhidos, vos saúdo com a paz. Uma alegria, queridos, diariamente nos reunirmos nesse programa Reflexão Diária. Iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, que é um santo tão conhecido, né? Maximiliano nasceu no ano de 1894, na Polônia, e desde jovem ele demonstrou uma intensa devoção à Virgem Maria. Ele entrou na ordem dos frades menores, conventuais, depois fundou a Milícia da Imaculada, que é um movimento de evangelização, de consagração a Nossa Senhora. E São Maximiliano foi um missionário no Japão, saiu da Polônia, foi para o Japão, depois voltou para a Polônia, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso pelos nazistas, né? Viveu nessa época conturbada, no ano de 1941, tá? Foi enviado para o campo de concentração, em Auschwitz, e é muito interessante a história dele, né? E ele se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família que tinha sido condenado à morte no campo de concentração, né? Passou duas semanas sem alimento, né? Sustentando os companheiros com orações e cânticos, até receber, enfim, uma injeção letal que selou o seu martírio no dia 14 de agosto deste ano de 1941. Por isso que nós celebramos hoje, né? Celebramos os santos sempre no dia da sua partida, né? Que é o nascimento para a vida eterna, que assim nós dizemos. Então, São Maximiliano Maria Kolbe, minha gente, nos recorda que o amor verdadeiro, ele é capaz de vencer o ódio, né? E que a entrega da vida por amor a Cristo é a expressão mais alta de caridade, né? São Maximiliano deu a vida por um pai de família, para que o pai de família pudesse viver com seus filhos, para que seus filhos pudessem crescer vendo o pai, né? Olha quanta sensibilidade, né? Será que nós conseguiríamos fazer o mesmo, né? Então, esse santo ele nos mostra, né, gente, que não existe amor sem sacrifício, sem dar a vida, né? Falar do amor em discursos lindos é muito fácil, né? Mas na concretude da vida, você dá a vida no lugar, entregar sua vida à morte no lugar do outro, né? Que é o extremo da caridade, né? A isso que nós somos chamados, né? Então, um testemunho muito bonito que nos deixa São Maximiliano Maria Kolbe. Muito bem. Leitura do livro de Josué, capítulo 3, versículos do 7 ao 10, versículo 11, versículo do 13 ao 17. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que eu estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós,
e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a palma dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou o acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão, os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita. Então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou frente a Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Eu vou fazer um apanhado para vocês, uma breve retrospectiva, para que vocês possam entender um pouquinho como que se estrutura o texto bíblico. Então, ontem nós terminamos de ouvir o livro Deuteronômio, e assim nós fechamos o que nós católicos chamamos de Pentateuco, que é o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós encerramos em comunhão com a liturgia da igreja ontem, tá? Lembrando que o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, para nós chama Pentateuco, para os judeus chama Torá, que é o livro da lei, né? E aí nós acompanhamos, quando começamos o Pentateuco, a história da salvação. Então esses 5 livros que nós acompanhamos é importante. Vamos fazer uma síntese desses livros, para a gente saber o que esses livros abordam. Primeiro, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis começa com o episódio da criação. Então vai da criação do mundo até a chegada de Jacó e de sua família no Egito, tá? Então a criação do mundo, depois vem Abel, Caim, depois é o episódio de Noé, depois nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, como também um deles que é José do Egito, que é vendido pelos irmãos. Depois de anos, José do Egito vira rei do Egito. José, que é um dos filhos de Jacó, vira rei do Egito. Ele que foi vendido para o Egito, né? Cresce, vira rei. Aí ele traz toda a família para o Egito. E aí acaba o livro de Gênesis, né? Com o povo de Israel indo morar no Egito e deixando a terra de Canaã, tá? Muito bem, depois começa o Êxodo. O Êxodo começa a partir da morte de José, que José morre, né? E o próximo faraó a suceder José vai começar a escravizar o povo, porque o povo já estava no Egito. Então vai o livro do Êxodo, que é o segundo livro, vai da escravidão do Egito, né, até a libertação por Moisés. E também até eles passarem o Mar Vermelho, até chegarem no Monte Sinai, no deserto. É o livro de Êxodo. Depois nós acompanhamos o livro de Levítico, né? O livro de Levítico é um livro que traz as leis e as normas que Deus entregou no Monte Sinai para o povo. Então é um período estático, não é um período narrativo, é um período estático.
mas vem trazer as leis, né? O livro de Levítico. Depois nós temos o livro de Números. O livro de Números vai desde o Monte Sinai e o povo continua no deserto por 40 anos, né? Então, desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe, descrevendo os 40 anos do deserto. Depois, o livro do Deuteronômio, que foi esse último, que é o último livro do Pentateuco, que nós ouvimos na liturgia, o último, que acabou ontem. É um livro constituído por 3 grandes discursos que Moisés faz no monte, nas planícies de Moabe. Tá? Então, Números vai até as planícies de Moabe e Deuteronômio vai narrar nas planícies de Moabe os discursos de Moisés, até a sua morte. Tá? Quando Moisés está para morrer no Monte Nebo, que foi o que nós ouvimos ontem, ali encerra o Deuteronômio. Tá? Moisés entrega o cajado para Josué, para que Josué continue guiando o povo. Tudo bem até aqui, né? Quando Josué assume, aí eles vão atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida. E aí nós começamos o livro de Josué, que é o que nós ouvimos hoje, o comecinho, né? Então, só para encerrar o livro de Deuteronômio que nós ouvimos ontem, tá? Então, o livro termina com o cântico de Moisés, depois a bênção que Moisés dá para as tribos de Israel, e termina com a morte, tá? Então, agora nós vamos entrar na Terra Prometida junto com Josué e o povo de Israel. Por isso, nós começamos hoje o livro de Josué, que vai falar desde a entrada na Terra Prometida. Olha que bonita a Bíblia, né, gente? Se a gente não tem essa percepção histórica, gradativa, né, dos livros, Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Números, depois Deuteronômio, agora Josué, sabendo o que vai acontecer, qual período, vai de tal a tal, de tal a tal, cada livro vai contando uma parte da história da salvação, né? Se a gente não consegue entender isso, a gente não lê a Bíblia corretamente, né? Tem gente que às vezes vai pegando a Bíblia para ler assim, sem se situar dessa maneira histórica. Fica mais difícil compreender o texto, né? Muito bem. Então, agora vamos ao texto de hoje, né? Começando Josué. O texto se situa no início do livro de Josué, quando o povo de Israel, após a morte de Moisés, está prestes a entrar na Terra Prometida. Assim como o Mar Vermelho se abriu lá atrás, né, para Moisés, com o povo de Israel passar e fugir do Egito, agora o Rio Jordão se abrirá para Josué, confirmando a sua missão como líder escolhido por Deus. Tá? Então vamos passo por passo. Acompanhando a estrutura do texto, né? Olha só. Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, diz o Senhor para Josué, para que o povo saiba que eu estarei contigo como estive com Moisés. Olha que bonito. Então, Deus começa declarando publicamente que o mesmo poder e presença que acompanhou Moisés estará agora com Josué, tá? Então, a liderança na história da salvação é dom e missão dada por Deus. Não é fruto apenas de uma habilidade pessoal, né? Não é fruto só da habilidade pessoal, é dom dado por Deus. Então, quem assume uma responsabilidade diante do povo de Deus deve se apoiar na fidelidade do Senhor, não na sua autossuficiência, né? Então, primeiro, falando para nós, agora nós que somos do novo povo de Deus, que é a igreja, nós recebemos pela imposição das mãos, do sacramento da ordem, um poder sobrenatural, gente, que é o sacerdócio de Cristo. Então, nós precisamos ter confiança nesse poder e exercer esse poder de maneira serviçal, servindo a igreja, com a autoridade que esse poder sugere.
né? Então, tudo que nós temos de fazer, nós temos que fazer com a autoridade desse poder que nós temos. Eu já falava para vocês isso daí, falei na homilia da Quinta-feira Santa, né? Um padre, né? Na verdade um sacerdote, não é uma pessoa comum, ou um homem comum como os outros. Ele tem algo diferente, minha gente. Ele tem o poder do sacerdócio de Cristo na sua alma. Por mais indigno que seja, ou por mais inapto que seja em virtudes ou em habilidades, aquele homem tem algo que é precioso, né? Então, isso é importante para os cristãos, né, os católicos, porque às vezes a gente vê muita gente que não valoriza o seu sacerdote. Ele não fala bem, ele não tem habilidade para falar, a homilia dele não é boa, não sei o quê. Não tem importância. Tem um pedacinho do céu no meio da sua comunidade. Um sacerdote é um pedaço do céu, minha gente. A gente tomar um pouco consciência disso. Eu não estou falando isso porque eu sou sacerdote, não. Estou falando isso porque é uma realidade. É uma realidade. Valorize o seu padre. Valorize. Cuide dele, né? Cuide dele. Valorize, né? A gente vê que às vezes as próprias pessoas, os próprios paroquianos tratam o padre como se fosse um funcionário do sagrado. E não é assim. Eu digo a vocês, gente, eu morei 6 meses no estado de Roraima, né? E criei muitas amizades em pessoas que eu tenho muito apreço, muito carinho de lá. E lá tem escassez de padre naquele estado. Tem escassez. Tem comunidades que tem missa, comunidades ribeirinhas, que tem missa uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Quando o padre vai, ele, né, batiza, dá unção dos enfermos, casa a turma, atende confissão, dá tudo o sacramento. Só não ordena outro padre, porque padre não pode ordenar padre, né? Só bispo pode. Senão também faria tudo uma vez, porque vai uma vez por ano. Às vezes a gente vê aqui em São Paulo, sobretudo na nossa diocese de Jundiaí, né? A quantidade de sacerdotes que tem, as pessoas às vezes ficam... deixam a desejar no valor que se dá àquilo, né? Quando eu vejo alguém, eu vou ser bem sincero, tratando um sacerdote como se fosse alguém comum, nossa, gente, me deixa doido isso. Tem que ter um pouco de reverência para o sacerdócio que aquele homem traz. Sabe? Porque se nós católicos não valorizarmos esse poder que nós temos no meio de nós, por meio desses homens consagrados, quem vai valorizar? O mundo? Os pagãos? As pessoas de outras religiões? Não vão valorizar. Não vão estimar. Então aqui Deus, ele declara que o mesmo poder que ele deu a Moisés, ele dará a Josué, para que a missão continue. Depois no versículo 8, ordena aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que ao chegarem às beiras das águas, parem no Jordão. Então a arca da aliança é sinal visível da presença de Deus. Claro, o povo, enquanto estava no deserto, o povo carregava a arca da aliança junto de si, né? Vivia de maneira nômade, ia caminhando até chegar na terra prometida. Agora eles chegaram e Deus diz, leve a arca junto, parem sobre o Jordão, né? É Deus quem vai na frente do povo, é o sinal da arca da aliança. Não é a força humana que conquista a promessa, não é a força humana, é o próprio Deus. Então, para nós colocarmos na vida esse fato, é o seguinte, gente, antes de nós enfrentarmos os desafios da vida, nós precisamos colocar Deus à frente das nossas decisões pessoais. A arca da aliança estando à frente do povo, significa que esse povo permite Deus conduzi-lo. Será que nós temos permitido que Deus conduza a nossa história, nossos passos, nossas decisões? Será que até mesmo os nossos sentimentos são conduzidos pela moção do Espírito? Ou a nossa humanidade tem passado na frente de Deus? Nossa reflexão.
Depois os versículos seguintes, o 9 e o 10, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. Então Josué convida o povo a ouvir a Deus. Olha só, a fé nasce da escuta. A fé nasce da escuta. Nós podemos procurar isso na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. O escutar é o princípio da fé. Né? Então, Deus age na história a partir do momento que o ser humano o escuta. Tá? Então, nós vivemos num tempo de muitas incertezas, né, gente? E nesse tempo de tantas incertezas, nós precisamos recordar que Deus ele continua presente, atuante, mesmo que nós não o vejamos com sinais imediatos. Deus está no meio de nós. Olha só que bonito. É isso que Josué está dizendo para o povo. Deus está no meio de nós. É Ele quem entra na nossa frente, na terra prometida. E o versículo 11, a arca vai na frente. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar à vossa frente no Jordão. É a presença divina que abre o caminho. Né? A nossa missão, minha gente, para nós habitarmos na terra que Deus tem para nós, ou seja, para nós possuirmos aquilo que é nosso, nossa vida, nós precisamos deixar Deus abrir os caminhos, Deus ir à frente, confiar que Deus está à frente. Depois eles atravessam o Rio Jordão. Quando os pés dos sacerdotes tocam a água do Rio Jordão, o rio faz uma muralha, como Deus tinha previsto, né? Aqui é para lembrar bem a mesma experiência de Moisés lá no Mar Vermelho, né? Que com o cajado o mar se abriu, né? Então, ao tocar as águas com os pés dos sacerdotes, provocaram a suspensão milagrosa da corrente do Jordão. E o povo atravessou a seco. Tá? Então, é um ato de entrada. Né? Israel é o povo escolhido por Deus. Né? Muitas vezes Deus só abre o caminho depois que nós damos o passo da fé, né, gente? Por isso que muito esse simbolismo teológico dessa passagem, né? Por que Deus manda o sacerdote pôr os pés na água, né? Exatamente isso, né? Deus só abre o caminho muitas vezes depois que nós damos o passo primeiro da fé. É preciso molhar o pé antes de ver o milagre. Primeiro os sacerdotes tocaram os pés na água, depois a água se abriu. E o caminho ficou seco para eles poderem passar com o povo que vinha atrás. Né? Tem coisa na vida, presta bem atenção no que eu vou dizer, que você precisa se arriscar. Se você não pôr o pé primeiro, o mar não vai se abrir. O Rio Jordão da sua existência não vai se abrir. Quantas coisas a gente traz no coração que a gente tem medo de fazer e a gente sabe que passou da hora da gente fazer. Passou da hora da gente fazer. Vai lá. Pisa no Jordão que a água vai recuar. Às vezes, gente, a gente espera muito de Deus e a gente fica apontando, culpando a Deus pelas nossas insuficiências. A gente precisa arriscar mais para o milagre acontecer. Né? Se os sacerdotes não colocassem os pés no Jordão, a água não iria se abrir, a arca não ia conseguir passar, o povo não ia conseguir passar. E eles não iam possuir a terra prometida. Às vezes, não é somente nós, mas muitas coisas na nossa vida e por meio de nós, na vida de tantos, não acontecem porque nós não damos o primeiro passo. Dá para entender? É preciso dar o primeiro passo, se arriscar. Né? Por isso que eu vou dizer a vocês, minha gente, né? Por isso que Jesus fala no Evangelho, não temeis aqueles que podem tirar a vida do corpo.
Temei só aquele que pode tirar a vida da alma, lançando-a no inferno, ou seja, Deus. Só Deus deve ser temido. Coloca o pé na frente, ou seja, se arrisque, vai lá e faça. Por que medo? Aliás, por que tanta... vai lá e faça. O medo, no fundo, é desconfiança de Deus. É ou não é? Desconfiança de Deus. Muito bonito o texto de hoje, né, gente? Muito bonito. Esse texto, para mim, fala muito, 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 muito. Né? Então, esse texto reforça que a promessa de Deus ela se cumpre quando o povo caminha com fé, guiado pela presença divina. E cada nova etapa da história da salvação é precedida por um gesto de confiança. Sempre vai ser exigido do povo que o povo tenha fé em Deus. Sempre. Nunca vai cair as coisas do céu. Viu, minha gente? Nunca vai cair as coisas do céu. Deus sempre vai exigir um sinal de confiança do ser humano em relação a Ele. Sempre. Sempre. Que palavra maravilhosa, né? Hoje peçamos a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Que interceda por nós, nos faça corajosos como ele assim o foi, né? E possamos também nós dar esse exemplo de fé e confiança em Deus. Né? Muito bem. Rádio Rainha da Paz. Um novo tempo para evangelizar. Queridos, desejo a vocês um excelente dia, uma excelente quinta-feira, com muita paz, saúde. Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.